E aí, pessoal, beleza? Tem um tempinho que eu não gravo vídeo, né? Então, para matar a saudade, hoje eu vou resolver um problema de máximos e mínimos para uma função de duas variáveis. O interessante desse problema é que dá para fazer ele tanto usando multiplicadores de Lagrange como sem multiplicadores de Lagrange. Nesse caso, hoje eu vou resolver esse problema sem multiplicadores de Lagrange. Vamos lá para o problema? Nosso problema é determinar as dimensões de uma caixa que possui um volume fixo V, que tenha todas as laterais e o fundo, mas não tenha a tampa, e além disso, que essa caixa ela tenha a área superficial mínima. Então, nós temos uma caixa aí de dimensões XYZ, e aí foi dado no problema que o volume dessa caixa é fixo, que é um V, que é o produto dessas três coordenadas aí, XYZ. Só que o que a gente quer no problema é a área da superfície. E essa caixa ela tem a particularidade de que ela não tem a tampa. Quem é a área da superfície no caso? A área da superfície no caso vai ser uma função de três variáveis. Por que vai ser uma função de três variáveis? Porque é a área da base, aqui, que está aqui embaixo, xy. Ela não tem a tampa, então eu não tenho outro xy, né? Mais a área da frente aqui, a área dessa face da frente, que é x vezes z, mas eu tenho essa face aqui na frente, eu tenho ela novamente lá atrás, então é 2 vezes xz, mais essa área aqui do lado direito, eu tenho ela tanto do lado direito quanto ela do lado esquerdo, e essa área então é 2 vezes yz. O interessante aqui é o seguinte, como o volume é fixo, eu consigo escrever, então, ele é fixo e claramente diferente de zero, porque eu quero uma caixa que tem um volume positivo, então significa que nenhuma das minhas coordenadas, nem x, nem y, nem z vão ser zero. Então eu posso isolar aqui o z como sendo v sobre xy e posso substituir aqui embaixo. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu faço isso, eu transformo essa minha função de três variáveis numa função de duas variáveis e a gente consegue lidar usando as técnicas de encontrar os pontos de máximo e mínimo, teste da segunda derivada, tudo aquilo. E aí, nesse caso, quando eu faço a substituição, eu vou ficar aqui com uma função agora de x e y só, uma função de duas variáveis, que vai ficar então como sendo xy mais 2 vezes x vezes o z, que é v sobre xy, mais 2 vezes y vezes z, que é v sobre xy também. E aí eu posso dar uma simplificada aqui tranquilamente. Isso vai ficar então xy mais 2v sobre y mais 2v sobre x. O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora, como eu quero achar a superfície, a área mínima no caso, lateral, né? Superficial, quer dizer, eu preciso encontrar os pontos críticos dessa função. Quem são os pontos críticos dessa função? Eu vou precisar derivar AS com relação a x e AS com relação a y igual a zero. Então, fazendo isso, a derivada da S com relação a x é bem tranquila. Vai ficar, então, derivada de x vezes y com relação a x da y, derivada de 2v sobre y é zero, porque tudo não depende nada de x, menos 2v sobre x ao quadrado, que é a derivada daquele termo ali com relação a x. Beleza. Qual que é a derivada disso com relação a y? A derivada disso com relação a y é bem parecida, vai ficar x menos 2v sobre y ao quadrado. E aí olha que coisa boa. O que eu quero, como eu quero encontrar os pontos críticos, eu quero encontrar quando essas derivadas são zero. Quando essas derivadas são zero, me leva nesse sistema linear aqui, ó, é o sistema y menos 2v sobre x ao quadrado igual a zero, e x menos 2v sobre y ao quadrado igual a zero. Os pontos críticos, então, são os nossos potenciais pontos de máximo e mínimo. Podem ser pontos de célula também, né? Beleza, o que eu faço agora? Eu tenho que resolver esse sistema linear, mas dessa relação aqui de baixo, por exemplo, eu acho que o x é 2v sobre y ao quadrado. E aí eu posso pegar esse valor que eu encontrei aqui, pegar esse valor que eu encontrei de x e substituir aqui nessa equação. Na hora que eu fizer isso, eu vou ficar com isso aqui, ó. Então isso vai me dar y menos 2v sobre 2v sobre y ao quadrado,
E aí isso aqui é igual a zero. E isso aqui vai me dar o seguinte. Y menos y à quarta sobre 2v igual a zero. Perfeito? E aí aqui eu posso botar o y em evidência. Se eu boto o y em evidência, eu vou ficar com y 1 menos y ao cubo sobre 2v igual a zero. E aí tem um produto de dois números dando zero, significa ou este cara aqui é igual a zero, que eu sei que não é, porque a minha caixa tem um volume fixo claramente diferente de zero, que senão não faz sentido. Significa então que esse troço todo aqui, ó, vai ter que ser igual a zero. E quando que isso aqui é igual a zero? Isso aqui é igual a zero quando y ao cubo sobre 2v é igual a 1, ou seja, y ao cubo é igual a 2v, ou seja, y vai ser a raiz cúbica. Y é igual a raiz cúbica de 2v. Ótimo, eu preciso agora achar o x, mas o x já me foi dado que ele é 2v sobre y ao quadrado. Então o que eu preciso fazer é substituir o y que eu encontrei no x que eu já tinha antes. Então o x ele é 2v sobre y ao quadrado, que é na verdade 2v sobre raiz cúbica de 2v ao quadrado, que é na verdade 2v de 1 menos 2 terços, que na verdade é 2v elevado a 1 terço, que isso é claramente raiz cúbica de 2v. Então, esse ponto crítico aí é o meu potencial ponto de mínimo que eu estou procurando. Mas como que eu faço para confirmar se esse meu ponto é um ponto de mínimo de fato? Eu preciso fazer o teste da segunda derivada. Então deixa eu só escrever aqui o ponto crítico. Ponto crítico, ele é na verdade raiz cúbica de 2v, raiz cúbica de 2v, e eu quero na verdade saber se esse ponto é de mínimo. E aí eu preciso fazer o teste da segunda derivada. Para fazer o teste da segunda derivada, eu tenho que derivar a minha função de área superficial com relação a x e y algumas vezes. Então vamos lá. Vamos agora para o teste da segunda derivada. A gente tinha calculado a derivada de s com relação a x, e a derivada de s com relação a x tinha dado isso aqui, ó, y menos 2v sobre x ao quadrado. Eu tinha calculado a derivada com relação a y, que é x menos 2v sobre y ao quadrado. E para o teste da derivada segunda, eu preciso calcular cada uma dessas de novo com relação à sua própria variável, e preciso também calcular uma derivada mista aqui. Então vamos pegar essa primeira aqui e derivar ela mais uma vez com relação a x. A primeira derivada com relação a x, nesse caso vai ficar então a derivada de y é zero, vai ficar 4v sobre x ao cubo. A derivada com relação a y aqui da segunda vai ficar algo semelhante, vai ficar 4v sobre y ao cubo. E a derivada mista, que é eu pegar ou essa primeira aqui, ou essa primeira e derivar com relação a y, ou pegar essa segunda e derivar com relação a x. Nesse caso, como essa função ela é relativamente simples, vale o teorema que diz que as derivadas mistas são iguais, então tanto faz a gente derivar uma ou outra. E aí, finalmente, a derivada dx dy, nesse caso elas vão ser iguais, vai dar claramente 1. Se eu pegar, por exemplo, a primeira e derivar com relação a y, vai dar 1, ou tanto faz se eu pegar a segunda aqui e derivar com relação a x, também vai dar 1. Quero esperado já. Ótimo. E aí, o discriminante, o d, num ponto xy qualquer, o d no ponto xy, como ele é calculado? Ele é a derivada segunda com relação a x, vezes a derivada segunda com relação a y, menos a derivada mista ao quadrado. Só que nesse caso, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, 4v ao quadrado sobre x ao cubo, y ao cubo, menos 1. A gente não quer o discriminante em todos os pontos, a gente quer o discriminante em um ponto só, que é qual? O ponto crítico que a gente encontrou. Se eu substituir o ponto crítico aqui,
O que vai dar, então, que o D em raiz cúbica de 2V, raiz cúbica de 2V, isso vai ficar 4V ao quadrado dividido por 2V ao quadrado menos 1. Só que quanto que dá isso? 4V ao quadrado, eu posso cortar os V's aqui, né? Posso cortar os V's. Isso aqui vai ficar 2 ao quadrado, 16 sobre 4 menos 1. Isso aqui vai ficar exatamente igual a 3, que é positivo. Isso é uma ótima notícia. Por quê? Porque se o discriminante é positivo, então significa que o meu ponto pode ser de máximo ou de mínimo. Para eu saber se ele é de máximo ou de mínimo, eu tenho que olhar para a primeira derivada agora. Então, para saber se ele é máximo ou mínimo, eu preciso olhar para o D2S dx2. Nesse ponto crítico aí, raiz cúbica de 2V, raiz cúbica de 2V. Isso aqui, na verdade, vai ficar raiz cúbica de 2V, porque a nossa segunda derivada ele é raiz cúbica de 2V, então ele vai ficar 4V sobre raiz cúbica de 2V ao cubo, que na verdade, isso aqui nem preciso fazer a conta, porque isso aqui claramente é um número positivo. Então eu tenho aqui o D é positivo e a segunda derivada de S com relação a x também é positivo, o que indica que o meu ponto crítico encontrado, esperado, então o raiz cúbica de 2V, ele é ponto de mínimo. Então, para achar as dimensões da caixa, eu só preciso fazer o seguinte. Então, finalmente, eu tenho que o Z é o V sobre XY, que é, na verdade, V sobre raiz cúbica de 2V ao quadrado. Então, a caixa que tem a superfície, área de superfície mínima e um volume fixo, ela tem dimensões x igual raiz cúbica de 2 vezes o volume, o y igual raiz cúbica de 2 vezes o volume, e finalmente o z tem esse formato aí, v sobre raiz cúbica de 2v ao quadrado. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. O exercício resolvido vai ficar aí na descrição, o PDF, para quem quiser baixar, e até a próxima.